aqui com alguns slides que ele resume, e vou fazer alguns comentários, um artigo que saiu no hashtag Ag News recentemente sobre tendências tecnológicas para o agro, né? Então, vale a pena, quem quiser entender um pouquinho mais, ver os detalhes, tem vários links para outras fontes e outros artigos, tá bem bacana. Mas aqui eu vou tentar resumir um pouquinho esse artigo, que passa muito por uma observação das atividades, das interações que a gente tem aqui no Hub, quando a gente conversa e colabora e suporta aí mais de 80 grandes empresas ligadas ao agronegócio, né, de toda a cadeia, e mais de 1.000 startups também que estão conectadas ao Hub, né? Então, uma das principais observações nossa e que a gente quer trazer aqui está ligado ao fato de muita gente pensa as tecnologias no agro e pensa nas ag fintechs, né? E o que a gente está vendo é a oportunidade cross-sector, vários outros temas sendo tratados dentro do agro, que a gente vai tratar um pouquinho aqui na frente. O agro, de fato, muito tecnológico, às vezes quem não está inserido não consegue ter toda essa visão, mas realmente está acontecendo muita coisa nos últimos anos, né? Então, só uma pergunta. Você falou que tem mais que 1.000 startups vinculadas com... Isso. E eles são vinculados com essa área de tecnologia? Perfeito, Kiran. Hoje são mais de 1.000 startups, acho que está batendo em 1.200 startups. É uma comunidade virtual dinâmica. 15% dessa comunidade são de startups de fora do Brasil. Se a gente olhar, tem startup aí em todos os continentes que se conectam com o Hub aqui no Brasil e que representam diferentes áreas, né, de conhecimento, desde biotecnologia, fintechs, robotização, até edutechs, né, startups de educação que estão olhando para o agro. Então a gente se conecta com toda essa turma de empreendedores, fazendo a conexão com as grandes empresas, com os investidores, com a academia, para potencializar aí o que a gente chama da inovação aberta, que é uma nova dinâmica da inovação no agro. Eu vou comentar isso aqui porque também não deixa de ser uma tendência, né? Essa profissionalização da forma como a gente conduz o processo de inovação. Então, obrigado aí pela pergunta, que dá a oportunidade de a gente entrar em alguns temas mais a fundo. E assim, a tecnologia no agro, né? O agro, ele, como foi falado aí na introdução, o Maurício também reforçou isso, ele está diretamente envolvido em duas questões super importantes para o mundo, que é a questão de alimentos e clima, né? E o que essa tecnologia proporciona quando a gente está falando do agro? Obviamente, aumentar a produtividade, produzir mais com menos, né? Tudo sempre se comenta, mas aí também permitir que o agro tenha uma maior previsibilidade, né? A operação do agro, ela é uma operação super complexa, né? Por estar em céu aberto e uma cadeia, né, com muitos atores. Então, ter mais controle, gestão, operação, transparência, rastreabilidade, tudo isso é importante. Essa questão de reduzir os desperdícios também, ineficiência, sempre pensando em sustentabilidade, né? Acho que sustentabilidade é um tema que está na agenda de todos esses atores que passam aqui pelo Hub, né? É um tema super cross, e tem muita coisa acontecendo para esse mercado de carbono, por exemplo. E agora, esse processo todo não é recente, né? Se a gente for observar no agro, a gente... Deixa eu ver se os slides estão... Aqui está em modo de apresentação. A gente tem aí, para quem está mais envolvido no agro,
conhece bem, para quem não está tão envolvido, pode não imaginar que teve várias ondas de desenvolvimento de tecnologia, quando a gente olha lá atrás como era feito toda a agricultura, né, muito manual, sem máquinas, e aí isso foi se modernizando, as máquinas e a ciência aplicada trouxe aí uma possibilidade de escalar a produção. Depois a gente está chegando agora no momento de agricultura 4.0 que transforma completamente, né? Eu acho que o salto da tecnologia aqui, indo para a linha das tecnologias exponenciais, né, do conceito de exponencialidade, disrupção de mercados, modelos de negócio. Então, não só a inovação em produto, mas também em modelos de negócio e também respondendo as questões da sociedade moderna, né? Preocupações ligadas à sustentabilidade, por exemplo. Então, aqui eu trago essa pode ser considerada também uma tendência, né? Mas a gente fala, se tudo está mudando, por que a forma como a gente iria desenvolver a inovação ou iria desenvolver a tecnologia também não mudaria, né? Se a gente usasse as mesmas práticas do passado, a gente com certeza não teria sucesso hoje, porque a gente precisa de multidisciplinaridade frente aos problemas complexos que a gente tem e precisa de velocidade, né? Acho que são duas palavras-chave aí, a multidisciplinaridade e a velocidade. E aí se abre um novo horizonte, né, de como essa inovação está acontecendo. E a gente fala que é uma nova dinâmica da inovação. A gente passa de um modelo de uma inovação mais concentrada internamente, dentro das empresas, com seus próprios recursos, né? E hoje a gente percebe que, por mais que a gente tenha recursos, a gente não vai ter agilidade para fazer, né, da forma que precisa ser feita. Então, a gente não pode se dar ao luxo de contar somente com nossos recursos internos, uma vez que a tecnologia também está possibilitando a gente ter um alcance gigantesco, né, de mentes brilhantes que estão espalhadas pelo mundo e a gente poder complementar as nossas habilidades, né? Então, a gente passa para um modelo mais voltado para colaboração, para interação em rede com os diferentes atores do ecossistema, pensando não só em produtos, como também em serviços, modelos de negócio. Então, a gente percebe nos últimos 5 anos uma maturidade, né, um entendimento das empresas e grandes corporações de que, ok, temos que nos conectar com esse ecossistema e fazendo isso de uma forma mais profissional, com melhores práticas. Hoje já se tem melhores práticas, ferramentas. É uma tendência não só para o agro, né, fazer esse tipo de inovação, né, essas práticas, porém, eu diria que o agro hoje tem um movimento muito forte nesse processo, frente a outros setores, né? Se a gente olhar o ecossistema de agro, hubs como o GTEC Gage, empreendedores e principalmente a cultura nas pessoas, nas empresas, nos empreendedores, de realmente praticar esse conceito, né? Eu diria que o agro está bem avançado, o Brasil, até mesmo a nível global, né? A gente interage com muitas empresas multinacionais e elas nos contam que o que estão realizando aqui do ponto de vista de inovação aberta, essas práticas, é a primeira vez que está acontecendo no mundo. Eu acho que isso é uma tendência que está acontecendo nos últimos 5 anos, ainda vai crescer e que traz um destaque para o agro, para o Brasil, esquisito. Né? Então, eu fico pensando aqui, aquelas grandes empresas do agronegócio que eles investiram milhões e milhões em pesquisa e desenvolvimento, criando seus produtos internos, eu fico imaginando eles entrando nesse mundo de desenvolvimento aberto e com todos os receios de dividir o conhecimento que eles têm com outros e
eu fico imaginando que isso seja uma transição e não deve ser tão fácil. Com certeza. É um dos itens que a gente mais tem trabalhado, que é a transformação do mindset, da cultura, né? Óbvio que para alguns temas é importante ainda se manter esses investimentos no P&D mais tradicional, mas para a maioria deles essa abertura, né, traz mais competitividade e sim, temos que prestar atenção nessa mudança de mindset. Por isso que o Hub, no seu conceito, no seu espaço, ele tangibiliza muito isso, trazendo essas pessoas, permitindo que elas troquem com outros. Nem tudo que é desenvolvido, né, diria até que as pessoas não podem confundir. O que é desenvolvido num modelo de inovação aberta não quer dizer que seja aberto, né? Não é o open sourcing, né? Então, você vai, sim, gerar propriedade intelectual, gerar diferenciação, segredo industrial, mas existem modelos para isso, né? Você, em alguns casos, não precisa contar exatamente o que você está buscando, o fim, mas partes do processo, existem técnicas. Mas existem casos de que, de fato, saber para onde você vai não é mais o diferencial. Está todo mundo buscando algumas grandes tendências e se abrir para, né, demonstrar que você está buscando, é um trade-off, né? Se você ficar fechado, você não tem velocidade e aí você vai perder. Se você se abrir, você vai se preocupar muito mais em fazer acontecer do que se preocupar com contar para o outro o que você está buscando, né? E obviamente que dá para aprender muito se conectando com o universo dos empreendedores das startups, né? É muito comum para quem convive no meio das startups, a ideia não vale nada, né? O que vale é a execução. Então é muito comum. Semana passada mesmo eu estava aqui numa interação mais forte com o pessoal de academia e você vê claramente essa preocupação com a minha ideia. E quando a gente começa a conversar, poxa, se você não é a pessoa mais preparada para fazer, não adianta você ter só a ideia, né? Alguém realmente em algum momento vai conseguir transformar aquilo. Então, foco na execução. A gente passa assim, tem inúmeros cases aqui de... teve um que me marcou muito, de a gente explicar o processo e sim, ter que reduzir uma apresentação de 20 slides para 4, você não precisa mostrar tudo, você só precisa mostrar esses 4, tudo bem mostrar esses 4 slides aqui, e aí a partir disso a comunidade começa a trazer alguns inputs, e aí sim, em algum momento você vai para o NDA, e aí a pessoa se convence de que, ok, se é só isso, se isso é suficiente, eu vou. Então, existe muito desconhecimento nesse processo todo, né? Por isso que é importante essa interação com a comunidade, com quem está fazendo, porque você, de fato, vai abrindo a cabeça. Agora, a gente percebe muito nas empresas, como esse movimento já ganhou uma determinada dimensão bem interessante, que você já vê executivos chegando aqui e perguntando de forma genuinamente, não porque ele está com medo, né? Mas porque ele realmente percebeu que vai ser assim, ele quer entender, ele está preocupado porque que ele não entendeu essa lógica ainda, né? Então, isso são sinais que mostram a mudança que realmente isso que está acontecendo, né? As empresas levando a inovação aberta, esse tema, para o nível corporativo estratégico, onde você envolve não só as áreas de negócios, mas também o marketing, as pessoas, enfim, é realmente um grande movimento de mudança para a forma como a inovação acontece e dinâmico, vai amadurecendo. A gente fala muito aqui no Hub de você se conectar a uma comunidade global de inovação em food tech, onde a gente orquestra todo esse ecossistema, o ecossistema que é um só. Acho que isso é importante, não há fronteiras. A gente aqui, por exemplo, não fala de o ecossistema de São Paulo, o ecossistema do Paraná, ou até mesmo o ecossistema do Vale do Silício, Santa Luz. Na verdade, o ecossistema é um só,
e a gente tem que conectar isso tudo, gerando e capturando valor, aproveitando o que cada região, o que cada comunidade de inovação tem de melhor. A gente já teve case aqui de resolver problemas com produtores lá no Vale de São Francisco, né, interior de Pernambuco, com startup da Austrália, trazendo tecnologia. Então, ter esse olhar global, e as empresas já estão percebendo isso, né, como fazer governança da sua gestão da inovação globalmente. E aí a gente vem, né, mais para o coração do artigo, né, quando a gente fala de quais são essas tendências que a gente tem percebido para o agro, e a grande questão aqui é a gente não olhar só para as agtechs, tem muita coisa boa acontecendo, mas nessa tendência do agro começar a atrair conhecimento, habilidades de diferentes áreas, né, para desenvolver soluções, uma vez que as soluções são complexas e multidisciplinares. Então, as Ag Fintechs, por exemplo, já vem aí num movimento crescente, pelo menos 2 anos. O ano retrasado a gente teve o primeiro investimento do SoftBanking, que é um fundo global de Venture Capital no Brasil, na América Latina, sendo uma Ag Fintech. Então, a gente viu algumas startups, né, AgTechs, que nascem para trazer mais produtividade, gestão da operação, da produtividade, levantando informações relevantes que possam alimentar um sistema de avaliação de risco, permita levar um crédito diferenciado de uma forma mais eficiente, com menor risco, captando, né, de investidores privados. Então, sem dúvida, ainda vai continuar crescendo esse movimento de fintechs no agro, são as Ag Fintechs, né? Mais capital privado injetado no agro e usando tecnologia para facilitar todo esse processo de distribuição do crédito com menor risco, mais eficiência, melhores taxas para o produtor. Isso, também, eu estou impressionado aqui com a sofisticação, porque aqui nós estamos falando de, ou seja, além de você ter fintechs, você tem ag fintechs, climatechs e biotechs, ou seja, além do grupo que está envolvido nisso, tipo, você tem um grupo de vários países, de vários ramos, juntando e focados numa série de áreas específicas. Tipo, é impressionante a sofisticação do número de diferentes tipos de pessoas envolvidas nisso. Total. Tudo isso acontecendo na cadeia do agro, mas você começa a entender até onde a cadeia do agro impacta e até onde a cadeia do agro também precisa dessas competências. Eu costumo dizer que no agro antigamente se falava, né? A gente, para trazer o produtor, né? Falava assim, você vem trazer uma solução para mim, ele olhava a bota suja, né? Você tem bota suja é o significado da pessoa que realmente conhece do agro. E a gente recentemente começa a perceber e demonstrar que essa cultura também está mudando, né? O produtor ele é mais receptivo a quem não tem a bota suja, até mesmo porque muito do know-how que a gente vai precisar, de fato, não está no agro. Então, o agro está mais receptivo e está de portas abertas para receber esses talentos, né? E se complementar, né? Então, ambientes como o Hub de Inovação, ele passa a ser uma plataforma onde pessoas que não estão no agro se juntam com pessoas do agro, que aí sim tem a bota suja para criar soluções únicas e realmente num nível de sofisticação gigante. A gente vê aqui, a gente tem empresas de petróleo aqui no Hub, né? E por que elas estão aqui no Hub? Porque elas estão procurando formas de zerar suas emissões e olham o agro como uma grande fonte de carbono. E aí muitas empresas do agro, AgTechs, que até então não tinha no seu discurso essa questão do impacto no clima,
porque ela não via como isso ser remunerado, ou isso não era valor para o produtor. Hoje, por se estar estabelecendo toda uma prática de ESG e de pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, as AgTechs passam a externalizar que elas também trazem esse tipo de impacto, em alguns casos até maior do que o impacto, vamos dizer assim, na produção e na redução do custo, né? O apelo passa a ser muito mais do impacto em redução, em contribuição para mitigações de aquecimento, que mesmo de produtividade. Mas, enfim, também é uma área que está atraindo competências dentro do agro. As biotechs, biotecnologias, também crescendo absurdamente. É um mercado que ainda está... Algumas startups começaram a iniciar já com um porte bem relevante. Imagino que daqui a 2 anos a gente começa a ver aquisições bem robustas acontecendo, porque as grandes empresas de defensivos também estão entrando nesse mercado. E aí a gente faz uma junção, até estava dando uma recapitulada no artigo agora pela manhã, a gente fala das biotechs e das deep techs. Então, as deep techs, né, a gente ainda precisa ver de forma mais intensa aqui no Brasil, porque realmente necessita de capital para P&D mais robusto. Mas, por exemplo, a gente começa a ver até empresas que, de novo, né, o ecossistema é um só, e atraindo esse tipo de solução Deep Tech para o Brasil. Tem 2 casos bem interessantes de uma startup chamada Provive, todo no segmento de controle biológico de pragas usando feromônios sintéticos, né? Então, assim, é uma Deep Tech, Biotech, com aplicação para o agro. Assim como a Envio, por exemplo, que é uma das startups residentes aqui do Hub, que desenvolve uma tecnologia de aplicação de defensivos com injeções, eles falam que são injeções miniaturizadas de bioativos, né? No caule das plantas, nesse caso, culturas perenes, né? Então, assim, a Envio surge, por exemplo, de um grupo que é o Flagship Pioneer nos Estados Unidos, com muito recurso para Deep Techs. Mas aqui eu trago alguns exemplos de que as Deep Techs também é uma tendência, trazem grandes modificações. E, de novo, o cross-sect, que a gente falou aqui de Biotechs e Deep Techs, né? E, por fim, acho que vale... Bom, dependendo do tempo aí, você me orienta, mas já estou finalizando aqui as questões dos estádios para a gente ir para as conversas e Q&As. As edutechs, né? As startups de educação. A gente vê, já existem muitas tecnologias, mas existe uma curva de adoção e a gente começou a ver nossos parceiros buscando soluções para educar o produtor, educar o usuário, educar o técnico, porque essa educação vai acelerar a adoção, né? Sem dúvida alguma. Então, a gente imagina que vai continuar crescendo, a gente fala que a gente precisa inovar a educação, porque sem educação não tem inovação, né? E a gente vê também grandes grupos de educação começando a se aproximar de hubs como o nosso, já para impactar a formação desse novo profissional na origem ali da educação, conectando ele com o mercado. Então, aquelas são... Tomé, só adicionar um tema aqui, até voltando ao slide anterior, de fato que é um mundo gigante e conectado. Você falou da educação, super importante, né? Seja da formação, seja de apoiar as empresas a como levar a tecnologia que está hoje embarcada para o usuário final que está lá no campo aplicando, né? Como educar. Isso é um desafio que está sendo superado com as edtechs e muitas ações. E eu adiciono aqui as AgFoods, né? A AgFoods que está, assim, a cadeia é muito grande, né? A gente costuma falar que vai do campo à mesa, né? E então, dentro do Hub tem tudo isso e numa visão do campo à mesa, como que o produto sai, como o produto chega até o consumidor,
desenvolvimento de rastreabilidade, desenvolvimento de segurança alimentar. Tem uma série de questões envolvidas que torna bastante amplo, complexo todo esse processo e por isso da necessidade de organizar e de ter um orquestrador em tudo isso, né? Perfeito, Maurício. De fato, a gente tem feito aí um movimento estratégico de atrair ainda mais dessas food techs, porque realmente a cadeia inteira está conectada. A gente já tem parceiros aqui, claramente da indústria de food, mas que estão olhando para pontos da cadeia de supply, de indústria, e a gente vê um potencial gigantesco assim, de estar atuando com as food techs, porque realmente também tem muita coisa acontecendo aí nessa vertical de food, né? E só para fechar aqui, a gente tem, acho que, alguns itens aqui para comentar. Eu queria chamar a atenção essa questão do produtor no centro. Essa nova dinâmica que eu comentei um pouquinho, ela precisa, né? E os participantes têm feito isso, né, de como trazer o produtor para o centro, ao mesmo tempo que o produtor, a gente fala que o produtor que antes era um early adopter, porque só restava para ele realmente adotar a tecnologia primeiro, né, aquele que é o entusiasta, ele fala, pô, eu quero adotar primeiro. Esse, no contexto de hoje, né, com essa dinâmica da inovação, ele pode ir muito além nesse processo criativo, né, e até capturar mais valor nesse processo criativo. Quero dizer com isso, tem produtores que hoje eles olham a dor e criam uma startup, né? Juntam um grupo, investe, então a gente vê produtores que criam soluções, startups que nasceram dentro da porteira, ou produtores que estão criando seus braços de investimento, estão participando do ecossistema com mentores, então de fato tem oportunidade para o produtor estar mais inserido no processo criativo e não só lá na ponta, no processo de adoção, né? Isso está acontecendo, também é uma tendência e super importante, né? Bom, para a gente não se alongar muito, acho que eu fico por aqui, a gente comenta desses outros itens durante aí os Q&As. Aqui também a gente trouxe 2 itens que com certeza vai permear aí as nossas discussões, que são oportunidades. A gente fala de conectividade e da distribuição. Distribuição é um item que... Por que das startups junto com grandes empresas no agro é um ponto de potência ainda maior, porque distribuição para uma startup no agro não é algo simples, ao mesmo tempo que as startups mais familiarizadas com a digitalização podem ajudar muitas grandes empresas na eficiência da distribuição. Então, aqui a gente tem um potencial de conexão muito grande entre startups e grandes empresas, mas são 2 pontos de grande oportunidade no agro que a gente gostaria de destacar aqui. É isso, Maurício. Agora, acho que a gente vai para as perguntas. Esse foi o resumo, então, de novo, eu friso a oportunidade de quem quiser entender um pouquinho mais a fundo aquelas tendências que eu mostrei. Está o artigo lá no hashtag News e a gente fica por aqui para interagir aí com as perguntas. Excelente, Tomé. Como eu comentei no início, a ideia aqui era fazer um aquecimento, né, com toda essa visão, e a gente vai começar aqui um debate. Então, por favor, quem estiver nos assistindo, quiser mandar as perguntas pelo chat, a gente vai direcionando aqui também para os debatedores. Eu queria convidar inicialmente a Patrícia Bueno. Ela entrou um pouquinho depois que a gente iniciou aqui a apresentação, mas Patrícia, seja muito bem-vinda e, por favor, conta um pouquinho para a gente aí a tua experiência e para a gente começar o debate aqui, tá? Obrigado, Maurício, pelo convite, Kira. Hoje foi com um pouco de emoção, mas consegui estar aqui finalmente. Obrigada pela paciência de me esperar também. Meu nome é Patrícia, eu sou mulher branca, tenho cabelo liso, castanho claro, e hoje estou usando uma camisa verde. Sou engenheira agrônoma de formação, fui executiva por 22 anos em grandes multinacionais
de input agrícola, falando aqui mais claramente de agrotóxicos, trabalhando em diversas áreas, como pesquisa, desenvolvimento regulatório, criando a área de ESG em uma delas. Fui global de inovação, atuei trazendo uma startup em 2012 para o Brasil. Eu digo que todos nós deveríamos, em algum momento, trabalhar ou fundar uma startup. Atualmente, eu atuo como conselheira de administração numa empresa listada na Bolsa do Brasil, que é a Vitiagro, uma empresa de defensivos biológicos de médio porte, e também sou do Comitê de Sustentabilidade, tanto da Vitia quanto da Copersucar. Sou fundador da Easy Hub, que, muito alinhado ao discurso do Tomé, auxilio empresas, principalmente de Singapura, a fazerem o landing aqui no Brasil. E, por final, e não menos importante, também sou agricultora, uma pequena produtora de soja do Rio Grande do Sul. Excelente, excelente. Então, como a nossa audiência pode ver, temos aqui pessoas com muita experiência para a gente debater esse tema. E vou aproveitar, Patrícia, que você se apresentou e essa tua visão nos conselhos que você tem ouvido, como vocês têm debatido, e a gente discute muito a importância da inovação que esteja conectada à estratégia das companhias e como que isso se conversa para que possa capturar valor daquilo, em direção daquilo que se pretende realmente na estratégia, né? Tomé comentou logo no início que, assim, ideias, existem muitas, questões para se resolver existem muitas, mas quais de fato são aquelas que vão produzir os resultados que a companhia espera e que não necessariamente serão aquelas que todos esperam. Cada companhia tem sua estratégia e precisa estar um pouco mais orientada e organizada. Como é que você tem visto isso nos boards que você participa, nas discussões de conselho? Como é que isso tem acontecido ou se tem desafios para acontecer? Conta um pouquinho para a gente. Bacana. Eu acho que a gente tem que dividir um pouco como é que a inovação ela chega, ela é adotada e ela é digerida, né, nas organizações, inclusive por tamanho de organização, né? Eu tive experiências em grandes organizações, que eu acho que é onde, principalmente, a Tech Garage trabalha muito bem há muito tempo, né, com parcerias com grandes empresas que têm os seus desafios. O grande desafio é como é que você faz uma gigante absorver pequenas gotas ali de inovação e, quando absorve, não matar essa empresa. Esse é um grande desafio, porque normalmente o foco das empresas são os grandes tickets, são as grandes contas, e quando chega uma startup, seja ela para monetizar ou apenas para trazer uma solução ali operacional, né? Como é que você faz com que essa pequena empresa, essa tecnologia não se dilua dentro da companhia quando ela acaba sendo incorporada? E mesmo do ponto de vista de parceria, existe um ritmo um pouco diferente das grandes empresas. Ontem tive um call com uma empresa da Alemanha, que tem uma série de acordos com Syngenta, com Bayer, e a reclamação ela é muito, não é reclamação, né, mas a observação olha, com esses parceiros demora bastante, né? Quando a gente tem parceiros menores, que é o caso da empresa que eu sou conselheira, os desafios são outros, né? Porque não existe uma experiência, uma expertise dentro da companhia ligada, voltada para a inovação. Então, e um outro aspecto bastante interessante é que a quantidade de inovação que chega para essas companhias, isso é, a quantidade de empresas que batem nas portas dessas companhias é enorme. Como é que elas processam isso? E às vezes tem coisa muito bacana que fica ali chocando, né, na cesta para ser avaliada, e a empresa ela não consegue processar. Então, acho que, falando da governança em si, lembrando que governança é você ter processos, né, bem definidos e controle, a governança ela ajuda nisso, né? Então, no quesito inovação, como é que eu determino quem vai receber? Eu vou ter uma área própria, eu vou ter alguém terceirizado para isso? Quem é que avalia essas inovações para ver se faz sentido ou não com a estratégia da companhia? Como é que eu vou lidar com elas? Se vai ser com parceria, se vai ser com aquisição de partes, né? Então, nesse sentido, eu acho que a governança ela vem para ajudar. É um desafio,
né? Porque as empresas, principalmente de médio porte, elas estão estruturando a governança corporativa e a governança da inovação, ela vem aí como algo a mais, mas é extremamente importante. Falando em médias empresas, o foco acaba sendo muito a inovação interna, mas eu concordo, morei algumas vezes fora do país e sou apaixonada pelo ecossistema externo também. Acredito que a inovação ela está no mundo, né? A gente não fala de inovação de startup brasileira, a gente fala de inovação onde ela, seja lá onde ela estiver. E aí o acesso via hubs como a Tech Garage certamente ajuda bastante, apesar de não ser o todo, porque a gente não consegue ter nenhum hub que tenha o todo. Excelente, excelente, muito obrigado. Eu queria chamar o Thiago também para o debate e numa visão, né, Thiago, de Venture Capital, a gente tem enfrentado muitas discussões como também transformar toda essa questão de inovação em temas de sustentabilidade que estão sendo cada vez mais fortes, presentes no agro, né? Como uma Venture Capital enxerga o agro brasileiro em termos de sustentabilidade? Boa, Maurício, obrigado aí. Vamos lá, deixa eu só dar um pouquinho de pano de fundo, talvez, Maurício, para entrar no tema de sustentabilidade, e até o porquê que aqui na Barna a gente escolheu focar muito da nossa tese no agronegócio, né, brasileiro, que eu acho que recentemente, aí, até com a participação muito relevante da Tech Garage, do Tomé, vem ganhando a atenção, né, o holofote da tecnologia e do venture capital, de investimento em inovação, que antigamente eu acho que 3, 4, 5 anos era bem menos intenso esse foco, e tem vindo cada vez mais para a inovação. E tem um motivo muito básico para a gente focar os nossos esforços no agro, que o agro brasileiro ele já é um agro muito inovador, né? É um agro, quando você pega, acho que a principal métrica para se medir inovação em relação a outros países do mundo, que deveria ser produtividade, o agro brasileiro está despontando aí nas principais commodities. Então, soja, milho, açúcar, né, cana, frutas e tudo mais. Então, assim, a gente já vê que o produtor brasileiro ele é tecnificado. Isso evoluiu muito nos últimos anos. Então, ainda quando nem o mundo de startup veio para o agro, né, o mundo desse tipo de inovação que a gente está falando aqui, bem antes dele vir para o agro já começou a se desenvolver bastante bem antes, né? Então, o número que eu gosto de falar, que a gente fala que é impressionante, nos últimos 40 anos, só pegar grão no Brasil, o grão brasileiro ele saiu de uma área plantada de mais ou menos 35 milhões de hectares para 70. Dobrou a área plantada no Brasil, que é bastante, mas você pega 40 anos, não é tanto assim. Mas quando a gente pega a produção aumentou 8 vezes. Então, eu tenho um número aqui, mas eu acho esse número muito interessante, saiu de 40 milhões de toneladas de grãos para 300 milhões de toneladas de grãos na safra passada. Ou seja, aumentou 8 vezes, aumentou a produtividade em 4 vezes em 40 anos. Então, a gente vê que a tecnologia, para isso, melhorou muito o processo, teve evolução de genética em várias áreas, semente, maquinário, terra. Então, assim, o produtor está o tempo inteiro pensando em como fazer para produzir mais, e ele usa tecnologia o tempo inteiro, né? Ele no Brasil, ele está acostumado a testar, a trazer tecnologia para o campo, a reservar uma pequena área ali para começar a fazer uma nova prática, aos poucos, até usar a área inteira. Isso é impressionante, assim, eu acho que é motivo de orgulho para a gente aqui no Brasil ver um agro tão produtivo e tão importante. E tem ficado cada vez mais importante, eu acho que no cenário de mundo com mais insegurança alimentar, né? Então, a gente vê aqui que o Brasil ele vai ter que ganhar relevância em produção de alimentos daqui para frente. Isso é um fato. Tem gente que fala que FAO e tudo mais, estudos que falam que entre 50% a 70% desse gap de alimento nos próximos 30 anos, até 2050, tem que vir do Brasil. E aí um dado importante, trazendo um pouco do que o Tomé falou, que foi muito boa a apresentação do Tomé, assim, grande parte desse aumento de produção do Brasil, principalmente, e do mundo também, ele não pode vir mais em expansão de terra, né? Tem pouca terra a ser expandida. No Brasil ainda tem uma questão lá do pasto degradado, que é super interessante, mas acho que a grande oportunidade que a gente vê é aumento de produtividade, né?
ainda maior. Ou seja, temos um desafio aí pela frente, que é como fazer para produzir mais sem aumentar tanto a área, sendo que a pequena área que a gente vai aumentar provavelmente vai ser essa área de pasto degradado, transformações de terra e tudo mais. Então, por que eu gosto de dar esse contexto? Porque quando a gente vai entrar em sustentabilidade, às vezes esse assunto fica um pouco espinhoso na área do agro, né? Porque acho que tem aí talvez um pouco de mídia negativa, se fala bastante coisa, acho que tem um pouco de desinformação aqui também. Thiago, mas importante... Oi? Só para completar muito rapidamente, porque eu acho esse número bastante importante, né? Antes da pandemia, a gente tinha 750 milhões de pessoas famintas, segundo a FAO, no mundo. Com a pandemia, aumentaram 100 milhões. Sendo que, em números absolutos, isso é a maior quantidade real de pessoas que está na Ásia, então não é à toa que a gente manda tanta comida para a Ásia, e em números relativos na África. Então, realmente o Brasil tem aí um protagonismo bastante importante. Obrigada. Perfeito, é isso aí, Patrícia. Então, a gente sabe do desafio. Quando a gente vai entrar no tema de sustentabilidade, eu acho que esse tema é um tema que joga a favor do agro, não contra, deveria, né? A gente sempre tem que usar, na minha opinião, a gente sempre tem que falar de sustentabilidade sempre tendo em vista a questão da insegurança alimentar no mundo. O que isso significa no fim do dia, né? A gente não pode tomar medidas drásticas que afetem a produtividade e o preço dos alimentos na ponta, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade para a cadeia do agro, eu acho que essas são as coisas que a gente tem que ter em mente. E aí, eu acho que isso também não é um grande risco para o agro, porque eu acho que a boa notícia é que, pelo menos no Brasil, o agro brasileiro ele é bem sustentável. Eu arriscaria dizer que em agriculturas de escala, igual no Brasil, Estados Unidos, Índia, enfim, China, eu acho que o agro brasileiro ele pode ser considerado talvez o mais sustentável. E a gente tem alguns dados aqui que a gente pode entrar depois para tentar mostrar um pouco isso, não só em termos de áreas preservadas, né? A legislação do Brasil ela é bem forte em área preservada. Se você for para o sul do Brasil, é obrigatório o produtor preservar 20% da área. Quando a gente vai chegando mais perto do norte, na Amazônia, esse número é de 80%. E é respeitado. Assim, claro que tem casos ou outros que não é, e tem se aumentado cada vez mais o controle disso, mas quem está no agro sabe que o produtor ele respeita essa área, e quando não respeita, eu acho que é de interesse de todo mundo que seja autuado e que tenha responsabilidade sobre isso. Eu acho que primeira coisa, eu acho que esse é um dado super importante para a gente ter em mente quando fala de sustentabilidade. Hoje, 50% das áreas agrícolas brasileiras, 49% segundo a Embrapa, são áreas preservadas. Então, se você pegar toda a área agricultável no Brasil, 50% é preservada na média aí do Brasil, né? São números bem grandes. Eu acho que esse número, às vezes, impressiona um pouco para quem ainda não está familiarizado. Aí, quando a gente vai olhar para práticas agrícolas já feitas no Brasil, assim, já massificada nos produtores, a gente vê uma grande penetração, por exemplo, do plantio direto, né, que você não revolve muito a terra em cada plantio, que isso é muito bom para preservar isso. No fim do dia, acaba preservando carbono no solo, então você tem uma agricultura mais de baixo carbono. Também tem práticas como cultura de cobertura, enfim, tem as práticas brasileiras. Eu acho que o produtor hoje no Brasil ele tem uma cabeça de que se ele conseguir preservar o solo e a área que ele está, no fim do dia ele vai conseguir rentabilizar em cima de mais produtividade. Tem todo um tema novo aí vindo de carbono no agro, que ainda é muito incipiente, muito novo, mas pode ser também um booster aí para boas práticas, para cada vez mais aumentar práticas de sustentabilidade na agricultura. Maurício, então, quando a gente olha aqui, quando a gente fala de sustentabilidade no agro, tudo isso que eu estou falando, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é dar transparência para esse tipo de discurso, né? E aí a gente vê que o produtor ele tem cada vez mais interesse, a cadeia está se movendo para isso, para ser transparente e oferecer dados que corroboram essa tese que eu estou falando aqui. Então, a gente tem visto que, por exemplo, o tema da rastreabilidade, que principalmente no mercado de grãos hoje, e também no mercado de açúcar, ele é um tema que está muito quente e está vindo principalmente dos off-takers dos produtos para a cadeia, né, para o produtor.
porque a gente já vê, por exemplo, uma Europa comprando grão com pequeno prêmio para soja rastreada, né? E isso vai transformando a cadeia aos poucos. E eu acho que o produtor tem interesse em fazer isso no fim do dia, porque ele melhora o preço de venda dele, ele tem uma rentabilidade melhor. Então a gente vê que esses passos da cadeia, eles estão acontecendo e tudo isso vem com mais transparência, com mais controle, e isso vai acontecer. Eu acho que tem um caminho para isso. Dito isso, como a gente olha para a sustentabilidade aqui na Bayer, né, dado que vai ter mais controle, a gente vai ter mais informação sobre o que é feito no campo, né, com mais detalhe e mais dados, a gente começa a olhar mais para soluções de tecnologia que tragam esse tipo de ajuda e dados para o produtor e para a cadeia como um todo. E aí a gente tem um framework bem específico aqui na Bayer, que é muito simples. A gente gosta de olhar para soluções que vão ajudar o produtor a produzir mais com menos. Seja menos área ou menos insumo, menos custo. Então, tudo que... Eu estou falando da porteira para dentro. Tudo que é tecnologia, seja biológico, bioinsumo, agricultura de precisão, tudo que envolve maior produtividade, né, da porteira para dentro, entra no nosso framework de sustentabilidade, sabe? Então, é assim que a gente gosta de olhar para a sustentabilidade no agro. A gente não pode dissociar com produtividade, né? Então, é um pouco da nossa cabeça aqui, Maurício. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, tentei dar uma contextualizada aí para ficar um pouquinho mais claro. Não só respondeu, como ampliou ainda mais aqui o entendimento, e muito legal saber dessa preocupação e desse olhar para que a gente consiga aumentar a produtividade, eficiência. Às vezes, quando se comenta de sustentabilidade, se pensa em crédito de carbono, se pensa em alguns temas, mas isso é a ponta, né? Tem muita coisa dentro da porteira de eficiência que vai trazer benefícios de sustentabilidade, mas também está correlacionado a ganho de eficiência, aumento de produtividade, redução de custo, redução de uso de recursos naturais, tratamento de resíduos que existem dentro do campo. Isso é muito fundamental, né? E até para continuar esse debate, que é um debate relevante, eu queria ouvir um pouquinho a Patrícia. Você tem atuado em comitês de sustentabilidade. Como que as organizações também estão enxergando isso? Como que elas ajudam o produtor a compreender melhor tudo isso? O Thiago mencionou que os produtores estão cada vez mais preocupados com isso, olhando isso, e eu concordo, mas a gente tem um volume de produtores rurais do Brasil muito grande, e o Brasil é muito grande em termos de região territorial. Como que as organizações estão olhando e estão trabalhando para cada vez mais levar essa consciência para o produtor? Bom, vamos lá. É complexo porque a gente está falando de uma cadeia longa, né? Então, vou começar aqui da indústria e depois eu passo para o dentro da porteira. Do ponto de vista da indústria, obviamente, a indústria ela está muito interessada nessas tendências, né? Principalmente carbono, como é que isso traz um benefício mútuo, compartilhado para a própria empresa e para o agricultor, seja do ponto de vista de monetização, seja do ponto de vista de serviço, seja do ponto de vista de melhoria de produtividade, seja lá o tipo de criação de valor que eu estou levando para a cadeia. Agora, dentro das companhias, eu tenho sido bastante militante em trazer o ESG para o planejamento estratégico. Então, normalmente, o planejamento estratégico de negócio ele era feito separadamente da agenda de ESG, né? E quando você traz o ESG para o planejamento estratégico de negócio, o ESG ele efetivamente passa a fazer parte deste negócio, que eu acho que é a grande... É como você consegue trazer seriedade, continuidade, e esse tema, efetivamente, ele não vai sair do seu dia a dia, ele vai ter que ser discutido porque ele está no seu planejamento estratégico aí de 3, 5 anos. Então, isso tem sido implementado em uma das companhias que eu estou, é extremamente interessante, porque você começa a enxergar, obviamente, do ponto de vista do benefício
aí reputacional, do fazer porque é o certo a se fazer, mas você também começa a enxergar a ESG como um ponto importante para o seu negócio e para a criação de valor para a cadeia. Né? Então, eu acho que, e isso, obviamente, não é algo tão simples. Acho que tem poucas companhias, tem algumas companhias de outros setores que já fazem isso há muito tempo, Natura, por exemplo, mas no agro isso é relativamente novo. Ainda do ponto de vista da indústria, a gente tem o desafio do escopo 3. Lembrando que o escopo 1 é emissão de carbono, e aí falando do carbono em si, é emissão de carbono pela atividade direta, o escopo 2 é o tipo de energia que eu uso, muitas das companhias hoje já compram energia verde, o Brasil tem uma plataforma energética extremamente interessante, e o escopo 3 é aquilo que está fora do meu cenário, então é o fornecedor, né, o caminhão, o transporte, né, fora ali do ambiente da indústria em si. Então esse tem sido um desafio bastante grande, eu acho que é um desafio não só nacional, mas um desafio internacional, de a quem pertence o carbono emitido para esse escopo 3, falando especificamente aqui de carbono, porque óbvio, ESG, você tem uma gama enorme de assuntos a serem tratados. No agricultor, o que eu tenho visto o agricultor ele também tem sido muito acessado, né, por diversas companhias aí do setor de fertilizantes, de defensivos, empresas já pagando por serviços, por serviço ambiental, por carbono no solo, mas a gente sabe que tudo isso é uma corrida ainda não tecnicamente, né, cientificamente a gente ainda não tem, nem a Verra tem a Verra que é a certificadora aí de carbono internacional, tem todos os protocolos corretos, principalmente para clima tropical, para a gente poder ter uma mensuração tão precisa. Então, acho que o que tem hoje para o agricultor, que é uma dificuldade para a agricultora, que me colocando no sapato de agricultora, é entender, na verdade, o que está acontecendo. Né? Então, chega alguém lá e fala, eu vou te pagar hoje X reais por hectare pelo seu carbono, mas sem muita explicação do por quanto tempo, né? O que isso realmente significa. Então, do ponto de vista de carbono especificamente, acho que ainda está um pouco confuso, né? Essa sistemática, mas eu acho que é uma evolução que não tem como voltar para trás. Como é que você cria créditos bons, né? Que a gente fala, então, crédito de baixo valor, o crédito de alto valor, o crédito certificado, etc. Do ponto de vista mais geral de ESG, eu concordo, eu acho que o Brasil... e, de novo, eu tive a oportunidade de conhecer a agricultura na China, agricultura no Japão, agricultura na Europa, agricultura na África, de volta aqui, América Latina, Estados Unidos. E, para mim, a maior realização foi entender o quanto o Brasil é, de verdade, o agro sério, né? O agro que segue a legislação, que tem o seu compliance, o quanto nós somos ecologicamente corretos, né? Mantendo ali a nossa área de preservação natural, que, consequentemente, você tem a parte de biota, você também está mantendo e tal, né? Então, o agricultor brasileiro, ele é efetivamente um agricultor ESG. Acho que tem vindo práticas aí, por exemplo, os biodefensivos. Então, acho que a substituição total de pesticida, ela é muito difícil, né? Dos agrotóxicos é muito complicado. Mas acho que a gente vai ter um balanço aí, um equilíbrio entre tecnologias mais sustentáveis, trabalhando junto aí em prol de uma produtividade maior ao longo dos próximos anos. Acho que as mudanças vão ser bastante drásticas e a gente está na frente aí de todos os países do ponto de vista principalmente desse manejo com insumos biológicos. Excelente, excelente. E a gente conversou bastante aqui, estamos debatendo muito sobre como apoiar o produtor, obviamente, como resolver questões das organizações em relação ao produtor, em relação ao dentro da porteira. Mas eu queria ouvir, Tomé, sobre o aspecto, como que a gente coloca o consumidor dentro dessa equação, né? Falamos um pouquinho na apresentação do campo à mesa, pelo que você tem visto em termos de interesse e solução de resolver temas que enderecem necessidades do consumidor ou tendências do consumidor, há gaps que a gente precisa trabalhar para fazer com que
todo esse ecossistema até chegar na mesa, ele esteja mais conectado? Tomé, você está aí? Oi, estava no mudo aqui. Maurício, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, tem gaps, tá? Gaps, inclusive, tecnológicos, muita solução sendo criada, mas ainda precisa de escala. Muito se fala, por exemplo, a gente só vai conseguir ser 100% ESG quando a gente for 100% digital. Mas está sendo endereçado. Acho que tem um gap também de criar mais consciência, externalizar isso mais lá na ponta, no consumidor. Mas a gente vê também, assim, né, tem que prestar atenção também, tem alguns perfis de consumidores, né? Tem aqueles que eles vão esperar e querem ver resultado do tipo, sim, é mais sustentável, gera menos impacto, mas também é competitivo do ponto de vista financeiro, não quero pagar mais. Já tem um consumidor talvez mais novo, mais moderno, que ainda não é a massa, né? Vamos dizer assim, não é a economia real, mas aceita até pagar um pouco mais. Mas também tem vamos dizer assim, né? O grande consumidor, talvez a grande empresa na cadeia que compra e que transforma, compra o grão e transforma, e ele está sendo pressionado também quando a gente fala de exportação, por exemplo, até de políticas governamentais no exterior que já pressionam para que, olha, preste atenção como é que está essas questões de sustentabilidade. Eu acho que no curtíssimo prazo, eu acho que esse consumidor, na verdade, ele assim, se existe a lei é porque a lei está representando o consumidor, né? E se ele está na cadeia comprando, nesse momento, eu acho que ele traz sim um grande impacto de curto prazo quando ele começa a olhar questões como essa, né? A gente tem aqui no Hub, por exemplo, programas com a Cargill, investindo muitos recursos, anunciou $30 milhões para combate ao desmatamento na cadeia da soja, por exemplo. Isso por pressões exteriores. Então, esse vem, vamos dizer assim, direcionando grandes mudanças e, de forma geral, o grande público. A gente sabe que ele está criando uma consciência maior de cobrar por isso, mas tem essa questão, que ele cobra, mas ele não paga mais. Alguns querem pagar. E aí, voltando, como é que a gente cria mecanismos de transparência para endereçar esse desejo, pelo menos pela informação, se tudo está sendo feito da forma correta, que aí tem um gap tecnológico que já está sendo endereçado, já tem muita coisa sendo realizada. Então, acho que é um processo de amadurecimento e, sem dúvida, né, trabalhar temas de comunicar isso e expor, e envolver e educar também vai fazer uma super diferença, né? Perfeito, Tomé, perfeito. Tiago, complementar o que o Tomé falou, aproveitando se quiser me chamar. E aí foi uma pesquisa, uma das perguntas que vocês fizeram sobre qual é o principal comprador dos produtos agrícolas do Brasil e China, né? Essa é a primeira. De fato, a China ela compra hoje 70% dos nossos grãos, por exemplo, né? E ali é preço, né? Então, em cima do que o Tomé falou, a gente somente com o nosso olhar para investimento, a gente gosta de investir em coisas que tenham mercados maiores, né? E que impactem muita gente. E às vezes, quando a gente está do lado de cá, né, na Faria Lima, no Twitter, no Instagram, olhando um pouco de tendência, a gente pode se enganar um pouco sobre quais são as grandes tendências do mundo. Essa é opinião pessoal. E também como é que a gente bota o nosso investimento baseado nisso, né? Por exemplo, e aí que a gente tenta fazer sempre o exercício de separar o que é tendência real do que é uma tendência talvez virtual, né? Então, eu digo isso porque o tema da rastreabilidade, por exemplo, que eu falei, eu acho que ele é mais uma demanda hoje governamental, de fato, tá?
Claro que tem consumidor mais ativista, tem consumidor que quer ver rastreabilidade, que quer saber. Acho que isso, principalmente na Europa, cresce muito. Ainda não acho que é isso que drive o mercado. Tá? Acho que ainda é preço. No fim do dia, acho que o grande consumo e o volume ainda não tem essa demanda tão patente, sabe? Então, a gente é que tenta olhar um pouco mais para a tendência real. Por exemplo, mudança de classe, né? A gente fala de segurança alimentar, mas também tem uma tendência de aumentar a classe média, né? Subir na pirâmide um pouco. E aí essa é uma tendência muito, muito antiga que quanto mais se ganha, mais carne se come, por exemplo. Então existe por mais que exista um contramovimento em relação à produção de carne bovina, enfim, de carne de proteína animal, a tendência do crescimento da base parece ser muito mais forte, né? É claro que você pode fazer os dois. Você pode ter um consumo mais alto de carne de proteína animal, ao mesmo tempo que você dá a segurança de que o manejo, o processo de produção da carne, ela foi feita de forma sustentável, né? E aí tem, claro que todos os desafios envolvidos nisso, mas aí eu acho que esse é muito mais uma tendência na nossa cabeça aqui, entender como se rastreia mais, como dá mais compliance na cadeia, do que uma mudança muito grande de consumo, sabe? De padrão de consumo no mundo. Mas é a nossa opinião. Tiago, concordo com você. Eu acho que a gente está muito envolvido nas questões ocidentais, né? Então, a União Europeia, em dezembro, fechou um acordo para não comprar, aí a curto e médio prazo, produtos provenientes de desmatamento, um foco óbvio aí no Brasil. Tive também agora, recentemente, no South by Southwest, que é um dos maiores festivais de inovação em Austin, nos Estados Unidos, e um dos grandes temas em Food Tech foi a questão de proteínas alternativas, que eu acho que é isso que você está comentando agora, que é interessante, né? E aí, cultura de tecido, que é a carne sem animal, proteínas alternativas, proteína vindo de resíduos industriais, mais resíduos com grau alimentar, através de fermentação, se tem uma proteína de alta qualidade, proteínas de inseto, mas também projetos onde vão validar o modelo que a gente já tem, como, por exemplo, o uso de algas para redução de metano na educação do boi, né? Na minha visão, como a gente falou, a grande insegurança alimentar, ela não está na Europa, ela não está nos Estados Unidos, ali tem tendências ali de coisas diferentes, porque a sociedade ela pode se dar o luxo de comer um alimento mais caro, alternativo, diferente, mas quando a gente fala nessa grande massa que sofre insegurança alimentar, esse grande volume, né, o volume mesmo, ele é muito importante, né? Então, na minha opinião, o que vai acontecer é que as soluções, elas vão andar juntas. Não tem uma solução única, né? Por exemplo, o dono do Future Foods, lá, que é carne vegetal, e tal, falou, não, o mundo é carne vegetal. Não, a sua vai ser uma alternativa, assim como vão ter várias outras, e provavelmente o nosso churrasco ele vai continuar acontecendo. Então, a minha visão de inovação é que você, obviamente, todo mundo tenta vender aí o seu peixe como o melhor, mas ela é complementar. A gente vai ter aí uma série de opções e alternativas, algumas tradicionais e outras vindas desses processos altamente inovativos. Patrícia e Tiago, vamos manter aqui esse debate que está super interessante sobre esses desafios futuros e essas tendências futuras. Como é que vocês enxergam, isso apareceu na pesquisa aqui, apareceu na nossa pesquisa CEO Survey, a transição energética dentro desse processo? Então, a gente falou do food, falou de proteínas animais, falamos sobre o consumidor, sobre governos, mas está havendo uma revolução energética importante. Como que elas se encaixam dentro dessas tendências? Como é que vocês estão acompanhando isso? Para os dois, fiquem à vontade de debater. Tá. Bom, eu vou falar um pouco aqui rapidamente, até porque eu estou numa empresa de energia, né? No contexto de sustentabilidade, uma empresa de etanol, que é uma das maiores aí traders de etanol. Bom, primeiro,
eu queria dizer que eu sou absolutamente encantada com o modelo energético do Brasil. O Proálcool, ele surgiu em 1973, e eu não esqueço disso porque é o ano do meu nascimento, então é fácil. Mas é um programa que tem 50 anos e que realmente transformou... o Brasil é um país que tem carro absolutamente com combustível sustentável no planeta, né? Então, eu não considero que baterias, por exemplo, seja sustentável, porque a gente gera um resíduo complicado depois. Então, do ponto de vista do Brasil, a gente tem implantado, já vem de uma matriz limpa, né, que é uma matriz aí hidrelétrica, etanol, eólica, solar, que nós temos a bênção aí de ter de sobra. E aí sobram algumas coisas, que é como é que os nossos carros vão rodar e como é que os aviões vão rodar, combustível de aviação aí, que é um grande desafio, e que o Brasil também já tem endereçado algumas iniciativas importantes nesse negócio. Agora, do ponto de vista como é que a gente expande as nossas tecnologias para fora do Brasil, isso eu acho que já é um pouco diferente. Eu assisti uma palestra da secretária de Energia americana, e antes de assistir essa palestra, obviamente você tem essa visão de que os Estados Unidos vai partir para a eletrificação. Quem já foi para a China sabe que lá não tem mais moto a combustível fóssil, tudo é elétrico, os carros sim, mas as motos não. E aí é muito claro que os países, inclusive nesse movimento aí de leve, em diferentes graus de desglobalização, eles têm tentado endereçar soluções que eles consigam dar conta por eles mesmos. Então, aquela esperança do Brasil levar a sua solução, né, de etanol para carro, de começar vender essa tecnologia de carro a etanol para fora do Brasil, eu acho que ela não vai acontecer. Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa também está indo para uma tendência bastante forte, com incentivos para a compra de carros elétricos com desconto, sem imposto e tal. Então, a minha preocupação maior nesse sentido dessa parte, né, da matriz energética, que é a questão de como é que a gente vai circular, né? Como é que a gente não deixa que essas tendências contaminem o Brasil. Então, assim, eu não gostaria de ouvir dizer que a plataforma mais ESG para carros no Brasil é bateria, porque a gente sabe que a pegada de carbono de um carro importado, e aí eu falo, my bad, eu tenho 2 híbridos elétricos em casa, né? Então, que tô me autoflagelando aqui por ser culpada nesse sentido. Mas tem uma pegada maior do que a gente tem do carro a etanol. Então, minha percepção, da matriz como um todo, sou muito fã do que a gente fez até agora. Agora a gente tem um problema grave, que é comunicação, tá? Eu acho que isso em todos os aspectos do agro, inclusive aqueles envolvendo energia. Então, a gente precisa comunicar melhor, defender melhor nossas plataformas fora do Brasil e, principalmente, não se deixar contaminar para modelos que não são o ideal para a gente. Então, acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, como é que a gente não adota por adotar, né, por modismo, por tendência, uma plataforma que não vai trazer nenhum benefício do ponto de vista de sustentabilidade para o Brasil. Excelente. Tiago, quer complementar alguma coisa? Não, acho que a Patrícia já falou bastante, eu concordo com o que ela disse. Acho que mudanças energéticas, de matrizes energéticas, dessa forma elas precisam vir sempre. É difícil fazer uma transição sem ver muito capital alocado para isso, né? Então, para você transformar matrizes energéticas, você precisa de ter grandes alocações de capital e tendências ou subsidiadas ou não, né? E por isso eu concordo com a Patrícia de que essa matriz brasileira, principalmente com a participação do etanol, ela consegue ser exportada e representativa fora do Brasil. E deveria, por outro lado, eu acho que deveria continuar a ser representativa ou aumentar a representatividade no Brasil. Só queria falar que, como eu acho que a tendência do capital ela é muito forte, a gente já está vendo um movimento de carros elétricos acontecendo no Brasil. Eu acho que tem
duas entrantes, mas principalmente acho que a gente aqui vendo um pouco de tendência, a China deveria ser talvez o país que, principalmente com a BYD, né, que consegue, eu estou falando aqui de veículos, obviamente, colocar um carro num preço que faça sentido, para começar a popularizar, né, no Brasil, acho que é difícil não ver essa tendência acontecendo. Ela é uma tendência que acontece no mundo inteiro. Você diminui o preço de aquisição dos veículos, você ganha eficiência, você espalha postos, por exemplo, de troca e recarga de bateria, a dinâmica muda completamente, mas ela chega e ela ganha espaço, né? Porque a tecnologia é avançada, porque o carro é bom, porque é barato, porque faz sentido, as pessoas adotam. É difícil contra uma tendência dessa. Por sorte, acho que a nossa matriz energética também brasileira, que passa no fio, ela é sustentável, né? Ela, grande parte, vem de hidrelétricas, né? Então, isso joga também a favor. E agora, com o aumento de participação de usinas solares bem grande no Brasil, que tem ajudado também a nossa matriz aí. Então, concordo 100% com a Patrícia. Acho que é difícil a gente ver uma reversão de tendência de veículos elétricos. A gente aqui na Barna, inclusive, Patrícia, a gente investe numa empresa de motos elétricas, que ainda a gente não vê um modal elétrico movido a etanol, e que é a Origem, né? E a Origem justamente se propõe a substituir, com preço melhor, com toda uma camada de serviço, a frota de motos elétricas, que hoje é combustão e principalmente vem da Honda, né? Motos a trabalho. Então, um pouco da visão, não sei se eu pude contribuir, Maurício, mas eu estou bem alinhado com o que você falou também. Não, perfeito. Pode falar, Tomé. Se eu puder contribuir em um exemplo que eu achei bem interessante, uma vez que a gente... Talvez o impacto dessa transição, para além do carro elétrico, como se muito comenta, né? Mas a gente recebeu aqui, por exemplo, no Hub, uma startup chamada Nitricity, que ela está se propondo a produzir nitrogênio usando o ar, a água e energia. Obviamente que a tecnologia deles é muito intensa em energia e eles estão mirando a redução do custo da energia solar, né, que está se demonstrando aí ano após ano uma redução bem interessante. Vai chegar a um ponto que, quando essa energia solar estiver no custo que eles precisam, eles têm a capacidade de transformar toda a cadeia de distribuição do nitrogênio, porque não só a produção do nitrogênio como ela é feita hoje, mas a distribuição é muito intensa. E na medida que ele desenvolve essa nova tecnologia, ele pode produzir in-house. Então ele faz uma ruptura em toda a cadeia de distribuição de nitrogênio. Então olha o impacto que a transição energética pode ter, né? Cross-setor, né? Esse é um exemplo, né? Não, exatamente. E eu acho que tem o tema hidrogênio verde tem ganho tem muito espaço de discussão e de olhar para tudo isso. Existem muitos movimentos também de biogás, biometano, que é relevante também nesse processo quando a gente olha a transição energética. Então, assim, eu acho que tem todo esse contexto que vocês comentaram, mas a Patrícia mencionou algo que eu acho que é muito relevante. É um debate que, assim, eu ouço há anos no agronegócio, que a gente precisa comunicar melhor. E na semana passada, a gente recebeu aqui a visita de estrangeiros no Brasil, conversamos muito sobre o agro e tal, e um dos executivos comentou que puxa, tem vários debates acontecendo internacionalmente e o Brasil não está no centro dos debates. E aí ele veio para cá e olha tanta coisa legal que nós estamos fazendo, tanta coisa. E ele mesmo falou, puxa, por que será que mundialmente falando o olhar não está tão forte para o Brasil? Obviamente tem muitos investidores no Brasil, mas nos grandes debates ele não tem percebido, a visão dele, né? Ele não tem percebido um olhar mais assim, onde o Brasil entra como protagonismo de fato, como a gente deseja que entre, né? Então, volto aqui, Patrícia, o que você acha que falta para a gente
comunicar melhor, como é que a gente pode se posicionar melhor, porque matriz a gente tem, como você comentou, a gente tem diversas oportunidades para resolver temas como descarbonização, adicionar muito valor na cadeia. O que a gente precisa fazer de diferente? Qual que é a tua visão nesse sentido? Bom, duas coisas. Primeiro, Tomé, você tocou num assunto aqui que eu acabei me esquecendo, que é a história do hidrogênio líquido, do hidrogênio verde, né? E sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país que tem uma capacidade absurda de trabalhar essa história do hidrogênio verde, e uma das perguntas que foi feita para a secretária de Energia americana foi como é que eles vão lidar com isso até conseguir, né, essa eletrificação mais verde e tal. E a tendência lá é o hidrogênio, para eles, assim, até lá nós vamos usar petróleo, tá, gente? Então, enquanto o mundo fica criticando o Brasil por uma série de coisas, eu acho que os países desenvolvidos, sem pudor nenhum, falam, a gente vai transicionar no nosso tempo, enquanto isso a gente vai usar petróleo, viu, gente? Então, e aqui ligando com a questão da comunicação, né? Eu acho que a comunicação, ela é para ser bem sincero, eu acho que esse assunto na minha vida, ele começou muito cedo na minha carreira. Eu lembro lá em 2000, na Andef, discutindo, gente, será que a gente não tem que comunicar melhor o papel da nossa indústria dentro do agro, por que ela é importante, para que as pessoas tenham um entendimento maior e não esse bias de que tudo é ruim, né? Então, acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, viu, Maurício? Mas a primeira coisa que eu tenho certeza é a gente deixar de ter síndrome de vira-lata. A gente tem, né? Então, a gente tem que deixar de achar que o Brasil é ruim, que só o lado de fora é bom, e começar, assim, vender as tecnologias, vender o que a gente faz. Obviamente, acho que a gente tem alguns caminhos, o governo é um deles, as associações, então, as associações de classe, aí, representantes de classe também, de uma maneira mais coletiva, poderiam estar participando mais desses fóruns. Vou dar um exemplo super esquisito e que mostra muito isso. Ano passado eu estive na Legoland, na Dinamarca, e tinha uma árvore gigantesca feita de blocos de plástico sustentável de cana-de-açúcar do Brasil. Mas ninguém sabia na Dinamarca, inclusive o engenheiro que trabalhou, que aquele plástico era um plástico de cana-de-açúcar do Brasil. Então, veja o nível de desconhecimento que tem de uma coisa que é nossa, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa parar de discutir e começar a agir. Como eu acho que assim, individualmente, eu que viajo bastante, visito muito cliente, sempre levo uma apresentaçãozinha do Brasil. Se tem algum problema acontecendo aqui, já levo um ou dois slides desmistificando aquele assunto de forma mais coletiva. Então, as empresas do setor, as associações do setor, e a gente precisa ter uma política de país para isso, não de governo, que a cada 4 anos muda. A gente precisa ter uma política onde o agronegócio ele seja projetado positivamente, com uma visão de futuro brilhante, porque é o que a gente tem, né? Eu concordo totalmente, Patrícia. E você falou algo muito importante. Para a gente se comunicar bem, em primeiro lugar, nós precisamos acreditar nós mesmos, né? O quanto a gente tem de vantagem, de competitividade, de tudo que fazemos adequadamente, e parar de nós mesmos brasileiros, às vezes, nos despreciarmos, né, frente a muita coisa que vem. E aí eu acho que isso já ajuda a toda atitude que tem conexões fora. Se a gente está muito... se acreditamos muito, a gente vai conseguir convencer e comunicar melhor, e isso vai aumentando. Mas tem diversos fóruns internacionais que eu acho que o Brasil poderia estar com um protagonismo maior, mostrar mais, né? E também enfrentar as questões, porque às vezes a gente precisa enfrentar o debate crítico para mostrar com clareza o que estamos fazendo, né? Sair do debate crítico porque é algo que incomoda não é a solução, pelo menos ao meu ver, para a gente continuar comunicando. Não é só falar as coisas bonitas, é enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado e mostrar como estamos enfrentando, o que estamos fazendo, para trazer... Todos os países têm seus problemas,
todos têm suas situações críticas, então acho que é importante a gente defender, mas também enfrentar, né, as nossas deficiências, que temos algumas, precisam melhorar, mas tem muita coisa sendo feita para melhorar, né? O Tomé, falando em comunicação, em como a gente organiza tudo isso, me lembrei do metaverso. A gente discutiu um pouco de como que isso tem estado mais presente ainda, talvez de uma forma mais incipiente, mas que tem ganho aí contornos. Conta um pouquinho para a gente como é que você acha que o metaverso pode ajudar o agro. Maurício, sem dúvida é uma tecnologia aí que vai crescer, né? Que tem muito potencial. Eu acho que, sim, ela vai ter um impacto muito grande aí nessa questão da comunicação, principalmente via educação, né? Eu acho que vai ser uma ferramenta que vai ganhar, num primeiro momento, dá para ganhar um espaço aí, um pouco do que a gente já falou ali no início da discussão de edtechs, nessa linha, né, de trazer uma educação de uma forma diferenciada, com maior engajamento, com maior alcance. Acho que tem um caminho grande aí nesse primeiro momento, né? Mas eu acho que a gente não dá para esperar isso ganhar uma escala para trabalhar esse tema de comunicação que você tem comentado, né? Acho que isso aí, todo mundo que está fazendo coisa boa no Brasil tem que pensar e refletir se está conseguindo comunicar com o seu melhor potencial. Acho que aqui no GTechGad a gente comunica bastante coisa, tem um monte de TechGad News, trouxemos a Marina lá atrás, tem sido um sucesso, assim, as pessoas elogiando bastante. Agora com o PwC a gente tem um potencial de levar isso globalmente, né? O potencial é a missão também, né? Mas que outros se juntem a essa jornada, né? Mas é isso, eu acho que o metaverso ainda... a gente aqui no Hub não tem visto de forma tão acelerada em tantas frentes. Acho que ainda é bem incipiente. Na educação, deve ganhar uma velocidade maior de adoção e impacto no curto prazo. E depois isso propagar para outras frentes, né? Perdeu espaço para o chat GPT, né? O pódio, o metaverso desceu um pouco no pódio e entrou aí a inteligência artificial com tudo esse ano, né? Exatamente. Gente, a gente tem recebido diversas perguntas, eu estou tentando reproduzi-las aqui nesse debate, tem muitas perguntas aqui. Uma delas me chamou a atenção porque a gente não falou nada de fazendas urbanas, de negócios sustentáveis ainda de forma mais micro, mas que está ganhando força e que está revolucionando isso, né? Tiago, dentro do olhar de investimentos, também estamos olhando para esse contexto do que está surgindo de novo. Aqui especificamente foi falado de fazendas urbanas, mas foi comentado sobre outros negócios sustentáveis, como o caso de queijo da canastra e assim por diante. Então, comenta para a gente um pouquinho como é que vocês estão vendo esses mercados que estão surgindo. Tá bom. O do queijo eu não vou saber responder, Maurício. Acho que é um pouco menor, mas fazendas urbanas a gente olhou bastante aqui. Fazendas urbanas é uma tese muito interessante, né? Você você conseguir produzir em escala, com pouco uso de insumo, claro que tem um uso de energia muito grande, mais perto de grandes áreas de adensamento populacional, né? Então, em grandes cidades, você levanta um prédio ou um galpão para fazer normalmente FLV, né? Então, você produzia aí itens de supermercado mais perto do consumo. Isso tem grande força lá fora, por dois motivos, principalmente nos Estados Unidos. Primeiro, por condições climáticas, né? Então, em vários estados dos Estados Unidos e Europa, inclusive, você não tem condições ideais para o plantio do FLV. E segundo, energia barata, né? E claro, o real estate faz parte da conta aqui. Quando a gente traz isso para o Brasil, a conta fica um pouco mais difícil. Primeiro, não são tantos centros urbanos assim, e os que são, igual São Paulo, por exemplo,
você tem um cinturão de FLV que já que é muito bom, muito eficiente e barato, né? Então, tem casos aqui, Pink Farms, Big Green, de empresas que expandem, que crescem, mas acho que tem uma barreira de crescimento porque a competição é muito forte, né? Do FLV normal, do pequeno agricultor, médio agricultor, que está no cinturão de grandes cidades. Tem espaço? Tem. O tamanho que isso fica no Brasil para ser relevante, eu acho que é menor do que a gente vê fora do Brasil. Ainda acredito que a agricultura a céu aberto, um pouco mais extensiva do que essa, ela vai ser a principal, sem dúvida. Até porque a gente no fim do dia, de novo, está falando de preço, né? E esses alimentos, eles tendem a sair, por mais que eles estão mais próximos de... Quanto à cafeteria... Oi? Como é? Não, desculpa, foi um ruído aqui, desculpa, Tiago. Tá joia. Então, esse é um ponto importante. O preço do FLV que sai aí das fazendas urbanas, verticais, ela hoje ainda é maior. Então, você paga um prêmio e aí, claro, que limita o mercado. Trazendo novos modelos, Maurício, eu acho que tem coisas aqui no agro que a gente não falou, mas que são transformacionais ainda, né? Que merecem toda uma discussão. Claro que a gente não vai ter tempo para fazer isso, mas uma delas, por exemplo, é financiamento. O Tomé falou das fintechs, mas o financiamento no agro, ele tem passado por uma grande revolução. Assim, tem novas formas, o agente privado está entrando muito mais forte hoje, seja por meio das fintechs, por meio das FIAGROS, né, dos CRAs, dos LCAs, muito mais forte hoje no agro, né? Então, quem teve ao longo do tempo um papel muito forte em alavancar o produtor, em dar o capital de giro, foram as revendas, né? Então, a gente sabe que grande parte da distribuição do agro ainda passa pelas revendas, mas a revenda ela tem um papel de financiador do produtor muito grande, né? Isso tem mudado um pouco, não rapidamente, mas um pouco. Hoje a gente vê, e o Tomé também falou nisso, né, do produtor no meio do cenário, né, farmer-centric, porque está todo mundo tentando chegar no produtor e ter relacionamento. Isso é o grande ponto do agro hoje, né? Quem tem relacionamento com o produtor é quem tem mais poder de barganha, quem está mais bem posicionado no agro. Isso vale para o crédito também, né? E o produtor está saindo um pouco da revenda, está comprando cada vez mais na indústria com preço um pouco melhor, fazendo clubes de compra, ganhando escala para comprar com a indústria. É óbvio que tem uma mudança na logística do agro também, que é outra tendência super importante, mas o crédito vem na esteira disso, né? Então, hoje, ainda o capital no agro ele tem uma grande participação do Plano Safra, do governo, mas a gente vê rapidamente os FIAGROS crescendo, com a CPRs expandindo violentamente, a gente vê isso, e isso é muito importante para você mudar a cadeia como um todo, né? Se você tem novas fontes de crédito, de financiamento para o produtor, ele consegue investir mais em inovação e transforma a cadeia, você tem crescimento da cadeia e aumento de eficiência. Então, essa é uma tendência muito importante que a gente vê no agro, que é transformacional, novas fontes de crédito. E aí tem uma outra, que também é importante, outro dado legal no Brasil, é o seguinte, né? Hoje o produtor, principalmente o médio e grande produtor, que está mais para o norte, centro-oeste, norte, ele não é segurado. Hoje, pouquíssima parte da produção brasileira tem seguro agrícola. É pouco penetrado, por vários motivos, né? Mas aqui a tecnologia pode ajudar bastante e deveria crescer junto com o crédito também, o seguro agrícola. Hoje, no Brasil, 10% a 12% da área agrícola brasileira é segurada. Você vê nos Estados Unidos, é quase 100%, 90 e tantos por cento é segurado. Isso é uma questão de segurança alimentar também, de você garantir a perenidade do negócio do agro. É claro que aqui sempre vai ser menor, porque o clima é bom, tem menos variação climática, mas a gente vê que tem um potencial muito grande aí de crescimento do seguro agrícola também para desenvolver o setor como um todo. Essas são duas grandes assim, tendências que a gente gosta. E a última, né, para complementar, Mauro, sua pergunta, a gente tem visto que o produtor quer mais dados no campo para saber o que fazer na hora exata. Mas tem um ponto principal que o produtor ele acorda e dorme pensando, que é clima, que é chuva. Choveu ou não choveu?
vai chover ou não vai chover, né? Esse é um ponto super importante aqui para a produção dele. E hoje, já com tecnologia e hardware, os produtores já conseguem ter previsão do tempo assertiva, de certa forma, no microclima dele, do talhão dele, da área dele, né? Que isso também é muito transformacional para o agro e envolve toda a cadeia de crédito, de seguro. Enfim, se você consegue saber se aquela área está em perigo de quebra de safra, você consegue coordenar a cadeia também muito melhor. Então, em tendências mais amplas, eu diria que essas são as grandes tendências que a gente vê aí para os próximos anos. Aumento do crédito, penetração do seguro agrícola e melhor previsibilidade climática com tecnologia, além de outras. Tiago, queria complementar, total de acordo, acho que essas são grandes tendências que fazem total sentido para o Brasil. Só queria incluir mais um ponto, que é a consolidação das tecnologias existentes. Então, hoje a gente tem muito empresas consolidadoras, né? A gente tem uma série de soluções ali avulsas que chegam para o agricultor, mas há anos eu sempre digo que o pulo do gato ou a grande entrega para o agricultor vai ser aquela empresa que consiga, no final das contas, juntar essas análises de multicamadas, que a gente chama, e entregar algo que seja mais parecido com uma recomendação para o agricultor, incluindo clima, incluindo solo, incluindo variedades de sementes que ele deve plantar, manejo fitossanitário, etc. Então, acho que aqui tem um filão interessante, que é como é que essas startups, ou como é que uma grande startup vai ter... nos Estados Unidos eu conheço uma, que sou bastante fã, inclusive, mas como é que a gente consolida essas tecnologias e entrega algo um pouco mais mastigado para o agricultor, porque afinal de contas o agricultor quer ser produtivo e não quer ter que ficar lendo o mapa de satélite tentando interpretar o que está naquele mapa, né? O Tomé falou que tem 1.000 agtechs, né? Algumas menos que estão chegando mais. Como é que você junta isso para dar ao produtor uma plataforma que faça sentido, ele não tenha que ficar olhando muita coisa divergente? Isso aí, concordo. Eu até queria pegar esse comentário, porque surgiu uma pergunta aqui e eu queria chamar o Tomé para comentar com a gente, porque como conecta tudo isso, mas as empresas, houve um momento em que as empresas passaram a tomar a decisão de investir em inovação e criar seus hubs de inovação. E aí houve um movimento, várias empresas criando hubs de inovação, criando diretorias de inovação e assim por diante. E a gente percebe muito movimento de poucos anos para cá, já desse olhar de inovação aberta. Olha, eu criei meu hub, eu tenho aqui minhas iniciativas, mas eu preciso olhar para o todo, eu preciso olhar para o mercado. Então, me surgiu uma pergunta aqui, o que tem levado as empresas a buscar a inovação aberta? E esse movimento tem sido mais crescente e quais os benefícios? A gente comentou um pouquinho, você comentou um pouquinho no início da apresentação, mas reforça um pouquinho mais para a gente. O que as empresas têm assistido aí de benefício por se abrir para o mercado? O que você destaca? Provavelmente porque muitos estão trabalhando em inovação e querem entender um pouquinho melhor esse contexto de abrir para o mercado. Excelente, Maurício. Acho que passa, inclusive, pela questão anterior, como você realmente fez o gancho. Sistemas integrados é uma tendência, já faz algum tempo que se fala disso. Ainda a gente não vê nenhum case dominante, tá? Mas vê cases acontecendo. E aí, partindo de grandes empresas, fazendo interno, partindo de grandes empresas colaborando com o ecossistema, e partindo até de startups. A gente teve um case recente até num dos nossos programas que uma das formas de qualificar se a startup estaria num programa, recebendo inclusive um recurso de grants, era o quanto ela se conectava com outras empresas, e uma dessas soluções, então, foi criada pela integração de 4 startups, que é uma solução que chama HyperT, Super Transparência. Então, é um case, né? Tá se buscando, acho que vai acontecer, grandes empresas que querem ter seu domínio sobre seus dados, elas buscam aí até ter suas plataformas e plugar e desplugar tecnologias que ela acha que faça mais sentido ao longo do tempo. Acho que é dinâmico esse movimento, né?
E por isso mesmo, né, pela essa necessidade para você alcançar um objetivo, ter que conectar diferentes soluções, é impossível desenvolver isso internamente sozinho, né? Então, a inovação aberta, ela traz, sem dúvida, essa questão da agilidade, né? Você conseguir desenvolver mais em menos tempo, com menos recurso, e traz essa oportunidade de desenvolver problemas complexos. Então, a gente tem visto, sim, é uma tendência muito forte, vai continuar crescendo, está crescendo não só o número de empresas que buscam entender a inovação aberta, mas o nível de energia, recurso, atenção estratégica que as empresas que já começaram um tempo atrás estão adicionando no tema, né? Então, não só novos entrantes nessa prática, mas aqueles primeiros entrantes intensificando essa prática, né? Porque não tem muita opção, né? Quando você vê aí tudo coisa que a gente falou de inteligência artificial, metaverso, problemas complexos, como uma organização pretende ter todas essas competências internas, né? Não tem como. E aí você vê dinâmicas quando a gente fala de inovação aberta, a gente começa a falar de novos veículos de inovação, como o Thiago está aí, ele tem, por exemplo, corporates como cotista do fundo, mas também tem os CVCs sendo criados, a inclusão do produtor, quando a gente, cada um no seu momento da cadeia, com seus stakeholders principais, quando a gente fala das grandes empresas de implementos de maquinário, né, que tem que envolver o dealer nessa jornada de transformação. Então, ele depende de muita gente cada vez mais, porque o dealer também está ganhando força, né? A revenda tem seu papel. Então, sem colaborar, tentando fazer tudo interno, eu diria que é um cenário quase que impossível hoje em dia, né? E as empresas estão percebendo isso com muita clareza e ainda existe uma dificuldade, às vezes, de, entendi, eu preciso me abrir para ser mais eficiente, buscar fora. Ainda existe alguns desafios de entender o como exatamente fazer isso, né? Perfeito. Mas está acontecendo e vai crescer bastante, sem dúvida alguma. Perfeito. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live aqui, falta 1 minuto para as 11. Eu queria agradecer, Patrícia, Thiago, Tomé, pelo debate. Puxa, é fantástico a forma com que vocês trouxeram os pontos. Acho que a gente cobriu muita coisa. Tem bastante perguntas aqui, depois a gente vai olhar essas perguntas. Se a gente não cobriu alguma coisa no debate, a gente responde. Obrigado pela participação também de quem está nos ouvindo aqui, participando, mandando perguntas. Não sei se alguém quer, dos palestrantes aqui, dos debatedores, fazer mais alguma consideração final. Se não, devolvo para o Kiran aqui para a gente partir para o encerramento do nosso webcast. Maurício, eu só queria agradecer e dizer que ficou à disposição para ajudar nas respostas às perguntas. Não sei como é que vocês veiculam isso depois para os participantes, mas fico à disposição e adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, foi super bacana. Obrigado, Patrícia, pela tua contribuição aqui. Obrigado pela oportunidade, foi um ótimo debate. Obrigado, Patrícia, Tomé, Kiran. A gente está aqui disponível, se precisar contactar também, eu acho que tem meu e-mail aí no material de divulgação, fiquem à vontade para mandar. Obrigado. Obrigado, Thiago, pelas contribuições aí, Tomé também. Kiran, voltando com você aqui, tá? Obrigado, Maurício e Tomé, Patrícia, Thiago. Se quiser responder alguma pergunta, você pode clicar em cima da answer e aí se escreve a resposta e já vai para aquela participante. Então, agora nós chegamos na parte mais importante do webcast para saber quem levou o chocolate. Olá, Kiran, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o ganhador do prêmio do nosso chocolate foi o senhor João Orlando Carneiro, de São Paulo, capital. Peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Muito obrigado, Rael. Então, agora, muito obrigado pela participação de todos. Chegamos no final do nosso
webcast. Para aquelas pessoas que querem ter o registro do treinamento para fins do CRC, tem um treinamento obrigatório a seguir. Então, muito obrigado para todos que não participaram até agora. E aí, sim, quem quiser o registro do treinamento para fins do CRC, a gente vai passar um vídeo agora de 15 segundos. Então, agora, para aquelas pessoas que têm registro profissional de CRC ativo, para registrar o treinamento para fins do CRC, você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Então, vai passar 4 perguntas na sua tela, você precisa acertar 3 das 4. Se você não conseguir a primeira vez, não se preocupa, você vai ter a segunda chance. Então, enquanto isso, vamos falar um pouco sobre nosso webcast de hoje. No webcast de hoje, discutimos a inovação, tecnologia, agronegócio, os vários tipos de tecnologia que está sendo utilizado no agronegócio, como que tem impactado até agora, o que são as tendências do futuro. E aí tivemos vários especialistas comentando sobre isso. Tivemos uma apresentação inclusive do AgTech, sobre a inovação e o que estão enxergando para fins do mercado de inovação. E aí discutimos uma série de temas, desde a transição energética até produtividade, até modelos de utilização a utilização de etanol e a forma que atualmente o Brasil está se desenvolvendo neste mercado. Para fins tivemos aqui vários panelistas. Aí tem aqui na tela os e-mails dos panelistas, se você quiser entrar em contato diretamente com os panelistas de hoje. Aí agradeço a participação de todos e todas. E aí aqui, a quem mandou pergunta, temos aqui João Orlando Carneiro, temos Marcelo Lopes Filho, Paulo Furtado, quem mais está aqui nessa lista? Ricardo Rodil, Yuti Pezelos, Vinícius Scherer, temos também a Ana Luísa Matoso, Alessandro Cuvinel. Quem mais? Temos Maurício Rodrigues Chagas, Roberto Patterson Jr., o Raine Marques de França Rodrigues, Clovis Pereira, Eliana Araújo Rocha, Leosmar Tavares, e aí temos Paulo Mochelin, Paulo Rochelin aqui, Isabel Carneiro, Paulo Almeida, e aí para Roberto Lucena, e aí para essas e todos aqueles outros que mandaram perguntas, muito obrigado. A gente gosta de receber seus comentários durante o evento. Aí você pode perceber no seu micro, tem várias abas onde você poderia acessar o nosso Q&A, você poderia já baixar a apresentação que foi utilizada hoje, você já poderia também acessar na aba de publicações, todas as publicações que nós passamos, com os links para os vários sites. Acho que alguém está com o microfone aberto, está tendo ruído no fundo. Legal. E aí vamos ver como que estamos
dentro das questões das provas. Para a semana que vem, nós vamos ter nosso webcast da semana que vem falando sobre a implementação do novo modelo de relatório ESG. Os relatórios já foram debatidos nos seus ambientes, estamos esperando a emissão dessas regras em forma final e estamos esperando nas próximas semanas a regra a primeira regra esperada seria a regra norte-americana em termos de registros de mudanças climáticas e reportes sobre isso. E aí nosso foco vai ser as decisões que precisam ser tomadas. E eu acho que você vai encontrar algumas surpresas em termos das decisões a serem tomadas e os desafios que tem em termos de cronograma de reporte. E aí vamos trazer as principais decisões a serem tomadas na aplicação dessas normas e as cronograma para a implementação dessas normas. E aqui a gente vai focar na norma climática, considerando que isso que se aplica para em tese a maioria das empresas no Brasil, tanto para fins daquelas empresas listadas nos Estados Unidos, quanto aqueles que seriam sujeitos às normas do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos Sustentáveis, o CBPS. As normas europeias ainda eles são muito mais abrangentes, tem muitas outras normas de outros setores, mas vamos focar por enquanto na norma de clima, porque só essa norma de clima ele já traz vários desafios para a implementação. Então espero ver todo mundo na semana que vem às 9 horas na quarta-feira. Acho que já foi passado as 4 perguntas, já foram repetidas as 4 perguntas. E acho que com isso chegamos no final do nosso tempo. Agradeço a participação aqui. Espero ver todo mundo na quarta-feira que vem, às 9 horas. Muito obrigado a todos e todas.